Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez vou trazer um vídeo aqui de JavaScript, já que o último vídeo foi de Python e já tem um vídeo gravado sobre conceitos básicos de Python e lógica de programação, que vai sair algum dia. O YouTube não está carregando ele direito, mas vamos torcer para o YouTube algum dia lançar. Mas por enquanto aqui eu vou trazer esse vídeo de JavaScript, e nesse vídeo aqui eu não vou falar muito da lógica de programação em si, do básico. Eu vou já passar direto para a linguagem mesmo, um vídeo um pouquinho mais intermediário, talvez um pouquinho mais para quem está aprendendo a linguagem em si do JavaScript, talvez para alguém que já conheça outra linguagem de programação, mas eu vou acabar falando um pouco da lógica. Se vocês quiserem um vídeo só de lógica de programação, como eu acabei gravando e não funcionou, eu posso gravar de novo, deixem aí nos comentários que eu posso fazer tranquilo. E basicamente é isso. Então, sem mais delongas, vamos aqui pro vídeo. Então, primeiramente eu criei um arquivo index.js. É importante lembrar, o JavaScript é uma linguagem muito usada para quê? Para desenvolvimento web. Tudo que você vê numa página web, então eu vou até abrir aqui o YouTube, tudo que você está vendo nessa página que está acontecendo aqui, tudo isso, as interações, quando eu clico no vídeo, por exemplo, é um código JavaScript que está Pô, não tem jeito. me deixando interagir com isso. Olha Quando eu esse vídeo pauso o aqui. vídeo, quando eu dou like, enfim, quando eu faço qualquer coisa, eu volto aqui, tudo isso é um JavaScript que está sendo acionado para fazer essa interação. O estilo que eu estou vendo é o CSS e os elementos que eu estou vendo são o HTML. É basicamente isso. O HTML ele dá a estrutura da página, o CSS dá o estilo e o JavaScript faz a parte da interação. Então, geralmente, o JavaScript é usado assim. Mas a gente possui ferramentas como o Node.js e outras bibliotecas que permitem a gente usar o JavaScript no back-end, por fora, sem uma página web para a gente ver. A gente consegue usar ele no servidor e rodar ele fora disso. Então, para isso, você tem que ter o Node.js instalado para você conseguir rodar JavaScript fora do seu navegador. Sim, porque se você quiser rodar JavaScript no Google, você consegue, tá? O Google ele tem um mecanismo que roda JavaScript, você não precisa baixar nada. Mas se você quiser rodar ele coisas no back-end e você quiser ficar testando no seu terminal, enfim, você vai precisar do Node.js, que é uma ferramenta que permite você rodar sem web. Então, basicamente é isso. Então, vamos lá. Variáveis. Se você está vendo esse vídeo, espero que você já saiba variáveis, mas variáveis é basicamente os tipos de dados que a gente guarda. String, int, float, array e objects. Esses são os 5 principais objetos do JavaScript. JavaScript é uma linguagem orientada a objeto, então é importante saber disso. São os 5 tipos de dados mais importantes que você tem que saber. Então, como se declara variáveis no JavaScript? Então, o JavaScript é uma língua já um pouco mais velha do que o Python. O JavaScript já nasceu um pouco depois do Java, já faz, sei lá, acho que na década de 70, não sei muito bem, 80, algo assim. Mas enfim, ele já existe umas boas décadas aí e continua sendo muito usado porque é uma linguagem muito poderosa e que muita gente gosta. Inclusive eu. E sempre, para criar variáveis nele, sempre foi usado o var, por exemplo. Então a gente declarava, por exemplo, eu quero criar uma variável nome chamada Francisco, e se botava 2 pontos. Esse sempre foi o formato de declarar variáveis padrão do JavaScript. Você pode ver que já já tem algumas diferenças claras do Python, né? Porque o Python a gente faria simplesmente assim, né? A gente ia declarar assim e tudo, foda-se, né? E sem botar var, sem botar ponto, nada. Porque o Python é mais livre nesse sentido. O JavaScript te prende algumas coisinhas. Mas, enfim, esse sempre foi o padrão. Mas mesmo assim continua algo simples. Mas, recentemente, acho que em 2017, 2015, sei lá, teve o ES6, que foi uma atualização do JavaScript feita pelos desenvolvedores, que mudou muitas coisas do JavaScript, muitas coisas estruturais. E a primeira delas foi, você ainda pode usar var, mas foi a adição de outros 2 métodos de declarar variável, que eu vou ensinar aqui, que é o let e o const. Que eu vou aqui. E você percebe que eu não botei ponto e vírgula no final. Por quê? O S6, uma das mudanças que ele trouxe também é o fato dele não precisar mais de ponto e vírgula. Ele agora você pode declarar sem ter que botar o ponto e vírgula no final, o que ajuda muito. Mas enfim, vamos lá. O que muda do let e o const pro var?
O let e o var não mudou muita coisa. Esse vídeo aqui não é um vídeo sobre isso, então não vou entrar muito a fundo, mas então a gente vai tratar o let e o var como a mesma coisa. O let é meio como o sucessor do var. Tem algumas mudanças sim, mas ele é muito parecido. O let é uma variável mutável. É uma variável que te permita você mudar depois. Então vamos dizer, eu tô aqui, aí eu vou ter uma porrada de código aqui, e blá blá blá, vai fazer uma porrada de coisa, blá blá blá. E lá no final eu quero, putz, agora nome mudou. Agora o nome não é mais Francisco, agora o nome é Maria. E agora? O let, ele deixa você fazer isso. Tranquilo. Se você printar, ó, eu vou dar um console.log equivalente ao print do Python, tá? Então, se eu dar um console.log aqui, e depois um console.log nome aqui, a gente rodar, Node.js, aqui. Você viu que primeiro printou Francisco e depois printou Maria. Então ele mudou. Mas o que acontecia se em vez de nome, a gente fizesse a mesma coisa com user? Então, aqui, a gente primeiro printou o user, depois a gente vai mudar user e vai printar de novo. O que vai acontecer? Opa, deu um erro. Ele printou Fran no início, mas depois falou um erro. Por quê? Assignment to a constant variable. O const, ele não deixa você mudar. Quando você declara uma variável usando a palavra const, ela vai ser para sempre aquele valor, tá? Isso é muito importante e a gente usa isso principalmente para coisas que, pô, a gente está pegando um arquivo, pegando algo que não vai mudar. Vai sempre ser aquilo. E existe alguns valores que são constantes mesmo. Então a gente quer travar aquele valor de propósito, geralmente bota isso lá em cima do nosso código e ninguém vai poder mudar aquilo. Beleza? Mas então, para esse vídeo aqui a gente vai usar mais o let. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma calculadorzinha, assim, vamos dizer. Só para a gente poder testar umas coisinhas do JavaScript maneiras. Primeiramente, eu vou criar um while aqui. Eu vou criar um while, eu vou dizer um while true. While, tem que botar, JavaScript você tem que botar parêntese e abrir chaves. Então eu vou falar, enquanto for verdade, porque não importa para mim qual é a verificação, porque eu só quero que isso rode várias vezes. Eu vou definir com let input vai ser igual a... Desculpa, input não, porque agora que eu lembrei que é Node.js, aí vai precisar de biblioteca, vai ser algo complicado. Então vamos fazer assim, let a igual a... vamos botar um número aqui, 45. E let b igual a 34. Beleza, então agora já tem nossos dois números que a gente vai usar na nossa calculadora. Agora eu quero colocar uma série de comandos de verificação sobre o comando. O nosso comando vai ficar aqui em cima. Imagina que isso aqui fosse um input, mas eu só vou botar ele direto aqui só para facilitar a nossa vida. Vai chamar comando. Nesse caso pode ser até um const. Só pra gente variar aqui. Desculpa. Então vamos lá. Então a gente vai criar uma constante chamada comando e vai atribuir um valor para ela, que no primeiro vai ser soma. E agora eu vou ter uma série de verificações usando o switch para saber qual comando é esse. Mas o que é o switch? O switch basicamente é um pedaço de código que ele vai verificar se uma certa variável, nesse caso o comando, ela tem vários casos, qual caso ela se adequa. Então basicamente ele é um jeito de simplificar, em vez de você ter que escrever if, else, if, uma porrada de coisa para verificar uma variável, ele vai chegar e falar, não, cara, então ó, daqui, switch essa variável e você só vai me dizer qual é o caso. Ah, tá. Então, tipo, switch, case, soma. Aí, então, se for assim, vai dar, tipo, console.log No caso, eu nem preciso desse while aqui, tá? Eu vou tirar, inclusive, o while só para não ter estresse. Console.log A mais B, que é a soma de A com B. Agora, no caso de subtração, eu quero que ele dê console.log A menos B, né? Agora, no caso de multiplicação, por exemplo,
multiplicação, eu quero que ele dê console.log A vezes B. Então, vamos ver o que vai... E eu vou botar no final uma coisa chamada default console.log, digite um comando válido. Então vamos lá, vamos rodar nosso código, ver como vai acontecer. Então ele primeiro, ele printou... Ah, isso aqui é interessante. Ele printou tudo. Por quê? Ah, calma aí. Acho que isso aqui. Pronto, galera, voltando, foi mal. Eu achei que tava tendo algum erro, era só uma coisinha que eu tinha digitado errado aqui. Mas já foi então. Agora a gente vai ver 79. Então ele viu o soma, ele printou. Agora vamos testar outro comando. Migração. 11. Então vocês perceberam? Ele vai lá e ele verifica. Se o comando é igual a soma, ele vai fazer isso. E ele vai executar e ele vai dar o break. O que é o break? O break é você falando assim, cara, beleza, já foi o que eu queria, não precisa ler o resto. Porque às vezes, pô, você quer ter uma verificação, às vezes vai ter várias paradas. Chegou num nível, você não precisa verificar o resto. Você quer que cancele aquele comando. Então ele vai lá dar o break para tudo. Já pula aqui para a linha 19 e acaba o programa. Se você for só para mostrar aqui, multiplicação, mostraria 1530, que é 45 vezes 34. Mas e se nosso comando não fosse um desses três? Se nosso comando fosse batata? A gente não tem uma verificação para batata. Então o que ia acontecer? Ele ia dar erro? Não. Ele ia dar digite o comando válido. Por quê? Porque a gente botou ele no default. O default, ele é basicamente assim. Cara, nada deu certo. Se nada deu certo, o que eu vou fazer? Se nada deu certo, faz isso, que é o default. Então, beleza. Agora tirando isso aqui, vamos trabalhar um pouco com objetos. Porque objetos eles funcionam de maneira interessante no JavaScript. Eu vou criar um objeto que vai ser um objeto chamado pessoa. Eu vou chamar de... Já sei. Eu vou criar um objeto chamado Francisco. Eu vou criar uma lista de objetos... vou criar um objeto chamado Francisco. Criar um objeto chamado pessoa... Desculpa, gente. Pessoa 0. E esse objeto, a gente usa... Eu declaro o objeto usando chaves. Ele vai ter uma instância nome, que vai ser Francisco. Ele vai ter uma instância idade, que vai ser 17. Ele vai ter uma instância dinheiro, que ele vai ter 34.5, e ele vai ter, e vai ser isso. E essa é a pessoa 0. Agora eu vou fazer isso, eu vou criar mais duas pessoas. Eu vou criar a pessoa 1, que vai se chamar Eduardo, vai ter 45 anos e vai ter 56,5 reais. E eu vou criar a pessoa 2, que vai se chamar Carolina, vai ter 12 anos e vai ter 13 reais na conta. Beleza. Então, o que são isso? O que são objetos? Vamos lá, vou mostrar. Vamos analisar aqui os objetos. Objetos são, assim como no Python a gente tem, por exemplo, os dicionários, objetos são tipos de dados que permitem a gente declarar pares de valores. Então, como você pode ver aqui, a gente declara, na verdade, no JavaScript, a gente chama de instâncias. Que, se você for para ver aqui, eu tenho uma instância chamada nome, e esse nome, ele guarda uma informação, que é o Francisco. Ele tem uma idade, que é 17. Ele tem um dinheiro, que é 34,5.
Então, dentro de uma só variável, dentro da variável pessoa 0, eu consigo guardar, vamos dizer, subvariáveis dentro, instâncias dessa variável, entendeu? Então, aí está a grande lógica do dicionário. E agora eu vou criar também uma lista chamada pessoas, que vai ser adicionar pessoa 0, pessoa 1 e pessoa 2. Então, agora a gente tem os objetos das pessoas em si e uma lista com todas as pessoas. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dar a seguinte situação para vocês. Imagina que vocês são os caras de ticket de um cinema e vocês querem saber se, primeiramente, se a pessoa ela tem dinheiro para comprar o ingresso ou não. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Então, vamos lá. Primeiramente, você quer verificar cada pessoa. Então, você poderia fazer primeiro, tipo, if pessoa 0, depois if pessoa 1, if pessoa 2. Você poderia. No entanto, você não sabe quantas pessoas são. Você não sabe, pode ser que sejam 1000 pessoas na fila, 100 pessoas na fila. Você não sabe. Então, você fazer assim, pessoa por pessoa, é uma coisa muito arcaica e um jeito muito ruim de fazer, né? Não é nem um pouco eficiente. Então, por isso, o que a gente faz? A gente cria um for loop. O for loop, ele deixa a gente pegar um pedaço de código e executar uma quantidade de vezes determinada. Entendeu? Então, por exemplo, a gente vai clicar aqui. O jeito que declara ele é um pouco complicado, mas eu espero que vocês consigam entender. I menor do que a pessoas. Eu vou explicar, tá, gente? Não se assusta, não. Tá, enfim. O que isso aqui está dizendo? Eu estou declarando uma variável i e eu estou falando que começa em 0. E eu estou falando que esse for loop ele vai existir enquanto o i for menor do que length de pessoas é a quantidade de elementos dentro dessa lista, tá? Então, aqui nesse caso, isso aqui vale 3, porque tem 3 elementos nessa lista. Então, eu estou falando que esse for loop ele vai funcionar enquanto o i for menor do que 3. E a cada vez que rodar esse for loop, a cada interação, ele vai adicionar 1, que é esse i++ aqui. Então, vamos lá. Então, eu tô falando aqui assim, tá? Beleza. Acho que deu pra entender. E agora eu vou falar assim, cara, como é que eu vou pegar agora a pessoa? Como a gente tem um for loop e a gente tem essa variável i, que a cada interação vai adicionar 1 e ela só vai rodar enquanto for menor do que a lista, você concorda que na primeira vez ela vai valer 0, porque ela começa valendo 0. Aí, depois da primeira vez, ela vai adicionar 1. Aí agora ela vale 1. Aí ela vai checar se 1 é menor do que a length de pessoas. Como a length de pessoas é 3, vai funcionar. Ela vai para 2. Depois vai rodar, vai checar se ela pode aumentar de novo. 2 é menor do que 3? Vai rodar de novo. Ela vai para 3 e aí depois ela vai chegar e vai, opa, 3 é maior do que 3? Não, então não vai adicionar mais. Então é exatamente o que a gente quer, porque a gente quer 0, 1 e 2, que são os 3 index da lista que a gente quer pegar. Então a gente vai fazer assim. Agora a gente tem nossa pessoa atual, que é a pessoa que a gente está checando. A gente vai dizer que ela vai ser igual a pessoas i. Por quê? A gente está falando, pega o index da lista pessoas, o index que a gente está checando agora. Como a gente vai checar o 0, 1 e 2, vai ser exatamente o index 0, pessoa 1, pessoa 2. Beleza? Então essa pessoa atual, a cada interação, ela vai acabar assumindo uma pessoa diferente. Então, agora que a gente tem isso já definindo um código que a gente consegue, a cada interação, checar com uma pessoa diferente, só que tudo usando pessoa atual, a gente agora pode criar um código padrão para qualquer pessoa, porque aí ele vai funcionar para qualquer pessoa. Então, a gente vai fazer uma checagem. Como a gente quer saber se a pessoa tem um dinheiro suficiente para assistir esse filme, a gente tem que primeiro definir quanto que custa esse filme. Então, eu vou falar que esse filme custa R$20, tá? Então, eu vou chegar aqui e vou falar assim, ó, filme, vou criar inclusive um outro objeto, vou falar, filme é igual a... O nome do filme vai ser, sei lá, Tubarão 2. E o custo dele é de R$20. Beleza? 20.00, porque quando a gente está falando de dinheiro, a gente geralmente usa flor. Então, eu preciso checar agora o quê? Eu preciso checar se a quantidade de dinheiro que essa pessoa tem, que essa pessoa atual,
ela é maior do que o custo. Que aí sim ela vai ter dinheiro para comprar, né? Então é isso que a gente quer checar. Então a gente vai fazer assim. If pessoa underline atual dot dinheiro. Por quê? Porque quando a gente bota esse ponto dinheiro, a gente está acessando dentro da pessoa a instância dinheiro, entendeu? Então a gente bota ponto aqui, o nome da instância para acessar o que tem dentro daquela subvariável, entre aspas. Então quando eu boto pessoa.dinheiro, eu estou acessando esse valor aqui e esse valor aqui. Então, vamos lá, pessoa.dinheiro maior do que filme.custo, né? Então, basicamente o que essa linha está falando, tá? Se o dinheiro que a pessoa tem for maior do que o custo do filme, o que faz todo sentido, né? Então, ele vai falar, ele vai pintar assim: pode assistir o filme. Se não, não pode assistir o filme. Beleza? Agora vamos rodar para ver o que acontecer. Ah, e eu vou falar que assim, um detalhe importante. Eu vou falar para no início de cada, antes da gente checar, ele deu um console.log no nome da pessoa para a gente poder saber que pessoa a gente está tratando, né? Senão a gente pode ficar perdido. Isso é uma coisa importante também. Então vamos lá. Aqui, ó. Agora ele perguntou, Francisco é a primeira pessoa atual. Ele vai lá, pode assistir o filme. Aí ele foi para a próxima iteração do for loop, que ele agora o i não vale mais 0, agora o i vale 1. Então ele foi para o Eduardo, beleza. Eduardo também pode assistir o filme porque ele tem mais dinheiro do que 20 reais. Aí ele foi para Carolina, foi para a próxima pessoa, a próxima iteração, Carolina. Carolina tem quanto de dinheiro? 13. Quanto custa o filme? 20. Essa linha aqui, a linha 10, falhou. Ele falou, isso aqui não é verdade. Então foi pro else. Quando foi pro else, não pode assistir o filme. Então, tá aí uma base do que a gente pode fazer. A gente tá criando agora, a gente criou um algoritmo para, considerando uma lista de objetos de pessoas, a gente poder saber se a pessoa pode ou não entrar no filme. Só que, quando você está assistindo o filme, não é só isso que o cara checa. Ele não só checa se você tem dinheiro para comprar o bilhete. Ele também checa se você pode assistir o filme, se você tem idade. Então, antes mesmo da gente checar isso, a gente só vai checar se ele tem dinheiro ou não se a idade dele for maior do que a idade indicativa do filme. Então a gente vai adicionar aqui idade min, que é a idade mínima, e eu vou botar 18 anos. Então a idade mínima para esse filme é 18 anos. Agora a gente precisa checar se essa pessoa atual, if pessoa atual, ponto, idade, é maior do que filme, ponto, idade min. Né? Porque a gente precisa saber se essa idade ela é maior ou não. E isso daqui vai entrar aqui dentro. Por quê? Porque, concorda comigo que nem faz sentido, se uma pessoa ela já tem menor do que 18 anos, não faz nem sentido para mim eu saber se ela vai ter dinheiro ou não para assistir o filme. Porque se ela não pode assistir o filme de qualquer jeito, não adianta ela pode ter 150 reais. Se ela é menor do que 18 anos, ela não vai poder assistir o filme. Então, eu só vou checar se a pessoa tem dinheiro ou não se ela tem a idade mínima. Aí, se sim, aí tudo bem. Senão, não pode assistir o filme. E aqui, else console.log, vou botar que você não tem idade para assistir esse filme. Então vamos ver como é que vai funcionar. Beleza. Agora mudou uma coisa. Agora o Francisco, que antes podia, ele agora não tem idade para assistir esse filme. Porque antes, se rodasse esse código aqui, ia dar o pode assistir esse filme. Mas essa parte nem rodou. Porque como ele não tinha idade, foi direto para cá. E nem rodou se ele tinha dinheiro ou não. Entendeu? Então foi direto para você, não tem idade para assistir esse filme. Já o Eduardo, ele tem idade, porque ele tem 45 anos. Então a idade do Eduardo, como ela é maior do que a idade mínima, ela rodou essa segunda verificação. E aí ele viu que ele tinha dinheiro também. E quando ele viu que ele tinha dinheiro, ele falou, agora sim você pode assistir o filme. E a Carolina também, assim como o Francisco, ele tem 12 anos, tem menos do que 18. Ela também foi direto para cá. Enfim, então aqui você percebe que
em poucas linhas, em, sei lá, 10 linhas, a gente conseguiu criar um algoritmo que ele já pega uma lista de pessoas, de objetos de pessoas, e consegue filtrar que pessoas podem assistir o filme e tem dinheiro para assistir o filme e quais não podem. Então, vocês já conseguem ver aí uma aplicação na vida real de uma situação de algoritmo que a gente programou aqui em JavaScript em 15 minutos. Isso é uma coisa muito legal, de um exemplo muito claro. E essas situações você pode criar para vários tipos de coisas, tá? Várias situações do nosso dia a dia, de processos mínimos, assim, a gente consegue pensar e traduzir isso para uma linguagem de máquina que a gente consegue até facilitar, assim, até em questão de fórmulas matemáticas, de exercícios, resolução, enfim, você consegue automatizar em algoritmos, que fica muito mais fácil. Então é isso, gente. O vídeo fica por aqui. Se vocês gostarem mais de vídeos de JavaScript, assim, talvez de alguma coisa um pouco mais avançada, eu não sei qual é o nível de vocês ainda. Por isso que eu peço sempre para vocês comentarem aí que tipo de nível de conteúdo vocês querem que eu traga. Então dá um like, compartilha por favor, se inscreve no canal. E olha os links que estão na descrição do Fiverr. Eu vou deixar o link de download do Node.js também. E olha eu dou aula particular no Fiverr, então se dá uma olhada lá na descrição. E eu também faço bots sobre encomenda personalizados. Então, se vocês quiserem que eu faça um bot para o servidor, tem lá no link do Fiverr na descrição. Se vocês quiserem uma aula de programação de qualquer nível, desde o muito básico ao avançado, também pode ir lá no Fiverr. E basicamente é isso, gente. Valeu, comentem aí no vídeo. Falou!